Então sejam bem-vindos, né? Bem-vindos a vocês que estão aqui pessoalmente e a você que está assistindo aí pelo canal do NED, a mais uma roda de conversa, nossa vivência espírita do livro Os Mensageiros. E hoje chegamos no capítulo 24, a prece de Ismália, né? Mas antes da gente poder começar a conversar sobre esse capítulo, vamos fechar os nossos olhos, né? Vamos mentalizar toda essa energia benfazeja que está aqui ao nosso redor, desse salão que foi preparado para nos receber. Vamos agradecer ao nosso anjo guardião, porque está conosco desde antes de nós nascermos, nos ajudando e nos auxiliando na caminhada. É que a gente às vezes, infelizmente, não dá ouvidos a ele. Agradeçamos a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre querido, que nos trouxe a única religião que vale a pena ser seguida, que é a religião do amor. E agradecemos a Deus por essa caminhada bendita, rumo à evolução. Que assim seja. Então, capítulo 24, a prece de Ismália, capítulo anterior, nós estávamos num local lá, né, nesse posto de socorro, onde eram atendidos as pessoas que estavam dormindo, né, de um sono, na realidade, pesadelo, né, até era o nome do capítulo, né. Então nós vimos como o pesadelo, como as nossas escolhas aqui encarnadas podem afetar a nossa condição do outro lado, né, más escolhas, uma situação não muito agradável do outro lado, e eles estavam bem, né, que estavam dormindo pelo menos. Mas é uma situação incômoda, né? Você ficar às vezes anos dormindo, né? E o pior, sempre revendo a mesma cena, que é pior ainda. Mas hoje chegamos ao capítulo 24, a prece de Ismália. A Ismália, para quem não se lembra, a esposa, né, do Alfredo, que é o coordenador do posto de socorro. Aqui nós temos o Alfredo e aqui nós temos André Luiz e outros companheiros aqui atrás. Dentro de poucos instantes, reunimos-nos de novo ao grupo, né? Que eles saíram de onde eles estavam e foram para o grupo maior, o grupo de pessoas que estão lá mesmo no posto de socorro, em trabalho. O administrador fez um sinal luminoso em forma triangular e observei que todos os cooperadores se puseram de pé em atitude respeitosa. Ele fez um sinal luminoso, né, em fórmula de triângulo. É o momento da oração no posto de socorro, disse Alfredo, gentil como a prestar-nos esclarecimentos precisos. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Para relembrar, o posto de socorro fica no meio do caminho entre nosso lar e a terra, tá? E o sol que nos ilumina também nos ilumina. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muitos visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. Então eles ficaram só com a iluminação do pôr do sol. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera desse modo muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Quem já teve a oportunidade de ver um pôr do sol ou nascer do sol? É uma imagem muito bonita, muito bela. Lá é muito mais bela ainda, né? Fundamente impressionado, procurei convizinhar-me mais do pequeno grupo de companheiros, ou seja, ele se aproximou um pouco mais deles. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismália. Os demais, homens e mulheres, manteriam-se nos lugares de serviço que lhes competiam,
não longe das criaturas mumificadas. Essas criaturas mumificadas são as pessoas que estavam dormindo, né? No capítulo anterior, o relato é que eles estavam com aparência de múmias, sabe, com o rosto petrificado mesmo, e alguns até com uma aparência de horror, como se estivessem vendo alguma coisa que os causasse horror. Por isso que ele usou o termo mumificadas. Notei que, embora instado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Aniceto é o coordenador da tarefa de mensageiros, né? Só para quem está vindo aqui a primeira vez ou quem está assistindo pela primeira vez. Aniceto, lá atrás, nos primeiros capítulos, montou um grupo que vão fazer trabalhos aqui na Terra, só que no meio do caminho eles pararam no posto de socorro para ter mais aprendizado, para ter contato com mais situações que vão usar possivelmente também aqui na Terra. Para quem viu Nosso Lar 2? Alguém viu o filme Nosso Lar 2? Assassinaram ou não assassinaram o livro? Quem? Assassinaram ou não assassinaram o livro? Assassinaram o livro, porque não tem nada disso. Ali só tem um trechinho, né? Muito pequeno. A gente fica até meio sem saber, né, como isso funciona. Notei que, embora instado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Normalmente, quando a gente faz, em casa espírita ou em casa, quem faz o evangelho, normalmente uma pessoa faz a oração do Pai Nosso e os outros acompanham em voz alta. E eu já comentei com vocês que o ideal é que a gente não acompanhe em voz alta, que a gente mentalize e deixe se levar pela oração, porque aí você vai sentir, é verdade, tentem fazer isso, vocês vão sentir mais a oração ainda muito mais poderosa dentro de vocês. Mas se fizer sozinho? Ah, não. Sim. Mas É que nem o evangelho no lar. Quem faz evangelho no lar aqui, levanta a mão. Isso. Se você fizer sozinho, não faça em pensamento. Fale. Porque você vai estar sozinho, de encarnado. Você vai estar cheio de espíritos ao seu redor. Aí você vai falar assim, mas os espíritos precisam que eu fale? Alguns precisam. Alguns precisam porque alguns não estão num nível elevado que conseguirão ler o seu pensamento. Então, mesmo que você esteja sozinho, faça o evangelho do lar falado. Fala, Silvio. Tá. Aí nesse parágrafo a gente percebe, reforçando o que você falou com muita propriedade, é que o que acontece, às vezes a pessoa vai encerrar uma reunião, ou fez uma palestra, ou vai uma reunião mediúnica, ou até mesmo uma oração em casa para iniciar um evangelho, ou encerrar, que às vezes as pessoas encerram com oração, e a pessoa fica falando a oração e você não está conectado. Então o que ela quer dizer aí é isso, você se conectar e procurar repetir as mesmas palavras que o orador está falando mentalmente, para justamente aumentar essa vibração e a harmonia ao verbo que está acontecendo naquele momento. Então você se focar, você se concentrar na oração que a pessoa está fazendo. E é interessante, né, falar em vibração, porque a gente já falou até em Nosso Lar, quando a gente estava fazendo Nosso Lar, tudo na vida, tudo é vibração, tudo é sintonia, tudo é energia. Pensamento é energia. Pensamento é matéria, só que é uma matéria que a gente não apalpa, né? É uma energia, e energia é matéria. Então tudo vibra. Se você tem bons pensamentos, você vibra ao seu redor essa energia de bons pensamentos. Se você tem maus pensamentos, você vibra essa energia de maus pensamentos. E se você vibra bons pensamentos, você atrai bons companheiros. Se você só pensa coisas negativas, você atrai iguais a você. Continuando. Senhor, começou a oração de Ismália. Deus me ajude que eu possa passar com a mesma intenção que ela passou, tá? Eu tentei até fazer algo, que nem eu fiz com aquela música, lembra? Mas não estava dando, não estava ficando
entendeu? Então, vou eu mesmo. Senhor, começou Ismalha comovidamente, dignai-vos assim os nossos humildes tutelados, enviando-nos à luz de vossas bênçãos santificantes. Nós estamos prontos para executar vossa vontade, sinceramente, de secundar vossos altos desígnios convosco. Pai, reúne-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Desperta, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos, despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos filhos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas se for possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante da vossa bondade. Alguém quer fazer um comentário sobre a oração? Eu queria perguntar daqueles 400 que estavam dormindo tranquilamente, eles podiam acordar... Tranquilamente... não, porque aqueles outros não iam acordar, né? Mas tinha aqueles que estavam dormindo, que o semblante deles era tranquilo, não era? Eles podiam acordar de repente? Eles podiam, fosse... de uma hora para outra... Sim, eles, se vocês lembram, eles recebiam alimentos e remédios, né? Então, sim, eles poderiam acordar, né? Esse é o objetivo, que eles acordem, que eles saiam desse sono mortífero que eles têm, entendeu? Que eles acordem, né? Mas não quer dizer que eles vão acordar e tipo assim, opa, onde eu estou? Beleza? Não, eles vão acordar meio cambaleantes, vão ficar meio tipo, onde estou, quem sou eu, que mundo é esse? E aí eles vão ser levados para outra fase do tratamento. E eles vão ser levados para outra fase de tratamento, né? Um outro tratamento, talvez aí já para realmente um despertar mais consciencioso, para despertar a consciência e tudo. Fala, Silvio. Mais para frente, acho que é no próximo capítulo, eles vão falar sobre o despertar. Né? Vai mostrar a consequência dessa oração para os que estavam dormindo e quando os que despertaram, o que acontece. Só aguardar um pouco. Arlindo. É para sair na gravação. Mas isso tem a ver, o despertar das pessoas tem a ver com a evolução individual de cada um? Porque tem pessoas que têm um entendimento que é da espiritualidade, pelo que eu já li, então assim, ela tem entendimento da passagem dela e o despertar é mais leve. E existem as pessoas que não têm entendimento, então elas ficam ainda com uma dificuldade desse despertar. Então vamos por partes. No capítulo 22, no capítulo 23, especifica mais ou menos o porquê dessas pessoas estão dormindo, tá? Mas eu vou fazer um breve resumo. O que aconteceu com elas? São pessoas, irmãos nossos, que tiveram uma vida de negação ao bem. Criminosos. Na história anterior, inclusive, de a senhora que envenenou o marido e ainda jogou o corpo dele na linha do trem para o trem passar por cima. Então, assim, são pessoas que têm realmente um senso de maldade, digamos assim, muito alto, né? Eu não gosto de usar o termo maldade, mas assim, seria isso. Não, porque eu sempre falo que não existe espírito bom e espírito mau. Existe espírito evoluído e espírito ignorante. Ignorante no sentido de não conhecer o bem, né? Sim, para causar problema. Então, essas pessoas que estavam lá dormindo são pessoas nessa situação. Se você lembrar de Nosso Lar, por exemplo, André Luiz, ele ficou 8 anos no umbral, ele não ficou dormindo, né? Ele desencarnou, 8 anos no umbral, que é o que consta no livro, depois foi resgatado pela providência divina, e porque ele pediu com o coração, né? E ele foi resgatado, levado para Nosso Lar, foi tratado da úlcera que ele tinha e beleza, começou a caminhada dele. Esse pessoal não. Esse pessoal, ele está num estágio em que eles precisam ficar nessa situação.
porque senão eles ficariam como loucos. Tá? Então eles precisam ficar nessa situação de durante anos, séculos, não sei, tomando remédios, sendo alimentado de alguma forma, né? Lembrando que lá não é nada real, quer dizer, é pura energia. Quando a gente fala em água é energética, quando a gente fala em remédio é energético. Então eles precisam, isso é tudo fluido vital. Então eles precisam desse processo. E aí com o tempo eles vão realmente recobrando a consciência, acordando, e aí vão para uma outra fase, como a gente falou, como o Silvio falou bem, que é o próximo capítulo, né? Então, depende, por exemplo, às vezes eu brinco, né? O pessoal fala assim, eu não quero ir para um umbral. Deus me ajude que eu vá, porque tem lugar pior do que umbral, né? Né, Celeste? O Messias, às vezes essas pessoas que ficam dormindo, às vezes elas podem reencarnar sem acordar? Assim, não, ela não acorda, ela reencarna? Não. Então não. Elas têm que acordar, né? Não sei te dizer. Não sei dizer. Porque não... Ele sabe que existe a reencarnação compulsória. Às vezes é compulsória, mas eu acredito que minimamente o espírito tem que receber algum tipo de orientação e tratamento, né? Não dá para ele simplesmente estar dormindo e voltar para lá, porque ele vai voltar transtornado. É que na compulsória não funciona. A compulsória não tem escola. Você não se lembra, Não. Assim, tudo bem que você não se lembra, mas você tem traços, né? Que nem ontem no curso, inclusive, falaram assim, mas... Aliás, eu recomendo um livro bom para quem quiser ler, tiver filhos ou netos. Nossos filhos são espíritos. Muito bom. Fala assim, quando você vê uma criança... Aliás, uma prima minha um primo meu acabou de ser pai, o filho nasceu hoje, menino. Você olha para um bebê recém-nascido, você não vê maldade, né? Você vê a candura, a excelsitude da bondade naquela criança. Dedo engano, né? Lembrando que aquela criança é o espírito. A gente não sabe como aquele espírito foi ou vai ser, né? Então, a gente não tem como você falou do véu do esquecimento, isso não vai dizer se, por causa disso eu vou ser bom ou vou ser ruim, porque eu tenho livre-arbítrio, né? Eu posso ter traços ainda. Eu ainda tenho traços. Se você, por exemplo, tivesse durante 20 anos num hospital em coma, você não pode acordar do nada e já querer sair andando. Entendeu? Porque você não tem nem controle mais sobre o seu corpo. Porque o teu corpo ele fica tudo... Então assim, respondendo a pergunta de vocês, eu acredito, e aí é uma opinião minha, né? Porque eu não tenho certeza disso, mas eu acredito que não, ele vai ser resgatado, vai acordar, vai para uma outra fase de tratamento, como nós vamos ver daqui a pouco, e aí depois ele vai passar por um processo para reencarnar. Se compulsório ou não, cada caso é um caso. Mas o que eu queria que vocês entendessem, ou que vocês percebessem, né, da oração, que parece um Pai Nosso. Não é? Parece um Pai Nosso. Né? Despertai-nos do nosso sono doloroso infeliz, ou seja, seria perdoai as nossas ofensas, né? Acordai-nos desse sono doloroso, né? E que seja feita a vontade dele sempre, sempre, não a nossa, né? Que seja sempre feita a vontade dele e não a nossa, porque se depender da gente, a gente ia só estar em louros, né? Mas não, a gente precisa passar por problemas, né? E os problemas são a mola propulsora da nossa evolução. E esses aí que fizeram crimes, quando eles estão dormindo, eles sonham com a mesma coisa várias vezes. Isso. Quer dizer, eles ficam no loop infernal. Num loop infinito desse sonho. Por isso que o André Luiz, no último capítulo anterior, ele entrou mentalmente no sonho daquela senhora e viu, Ana, e viu toda a cena desde o... Que ela estava sonhando. Que ela estava na mente dela. E aí quando acaba ela volta,
Então você imagina como deve ser isso. Deus me livre. A voz de Ismalha penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurava. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Por que do tórax? Alguém quer arriscar? É o plexo solar, né? De onde a gente irradia amor. Por isso que o plexo solar dela estava parecendo uma lâmpada acesa. Em vista da ligeira pausa que imprimia a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Então, ou seja, todos eles também acendiam uma lâmpada. A dela era de 400 watts, a nossa era de 10. Mas tudo bem, acendia, mas acendia. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa, gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismalha estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. E a cor azul é a cor da? Cura. Da cura. Se vocês forem fazer, quem já fez tratamento a lâmpada é azul, porque a luz é a cor que auxilia, né, a cura. É por isso que a maioria das luzes daqui, quando você apaga a luz e acende as outras é azul. Acende as outras é tudo azul. É. Não, lá de lá azul é Cada lâmpada tem o seu significado. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Eu fico imaginando a cena, né? Pena que, se eu fizer, eu ainda ponho no grupo. Pegar essa descrição e fazer uma imagem por IA, para a gente ter noção de como deve ser essa imagem, o esplendor que deve ser. Depois dele, vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores, e logo após, Vicente e eu, mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de brilho intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Então, mesmo Alfredo mesmo Vicente e André Luiz, que tinham uma luminosidade fraca, ainda era mais potente do que a maioria dos trabalhadores que não tinham iluminação nenhuma, porque ainda estavam num gradação espiritual de cada um. Com voz pausada e comovedora, Ismalha prosseguiu: temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados, pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando destinos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado, no mundo material, os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhe o espírito, entre aflições angustiosas que, por vezes, não podemos sondar. Perdoe-os, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Você vê que aqui ela fala, né? Que o sono não traduz repouso do pensamento. Então, apesar de eles estarem dormindo, quer dizer, estão dormindo, né? O cérebro deles, ou o espírito deles fica trabalhando, revivendo sempre a mesma cena. E ele fala aqui: mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé,
aborto, possivelmente. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade do custo da existência humana, ou seja, só pensavam no ganho do dinheiro e relevaram a família para segundo plano, né? Cônjuges desventurados pela incompreensão de valores justos e generosos, né? Casais que brigaram, sei lá, cometeram entre eles, e jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão, né? Jovens, quando ele fala jovens ao alvitre da ilusão, jovens que se entregam ao que acham que é mais gostoso, que é fácil, né? Talvez ao mundo das drogas, da bebida e por aí afora. Então, são esses irmãos que estão lá no pavilhão dormindo. Não, é só para... Não, pode falar. Não, assim, eu escutei no rádio o cara falando do Peixoto Comídia, uma rua, né, em São Paulo. Essa rua hoje, ela vai se chamar Sofia Comídia, porque o Peixoto matou a filha porque ele não concordou com o casamento dela. Então ele é um pai que vai ficar aí revirando até ele descobrir por que ele fez isso, né? Talvez ele já tenha descoberto, né? Eu não sei qual é. Talvez já tenha descoberto. 1900 e alguma coisa que aconteceu isso. Talvez já tenha descoberto. Mas você vê que esse tipo de situação, graças a Deus, não quer dizer, não condiz conosco, né? Nós já estamos, graças a Deus. Já passamos por isso. Sim, fizemos até coisa pior. Fizemos coisa pior. Né? Podemos ter sido carcereiros na época da Inquisição, né? Não tem gente que fala assim, eu acho que eu joguei pedra na cruz. Pode ser que tenha jogado mesmo. A gente estava lá, talvez. Porque se a gente tivesse evoluído, melhorado, a gente não estaria mais aqui, a nossa missão. Né? Como não é o nosso caso ainda, pelo menos o meu não é, eu não sei o de vocês. O meu não é. Então, estamos juntos, companheiros de luta. Quase todos se desviaram da senda reta, continuando Ismália, pelas sugestões da ignorância que, como aranha gigantesca, cresce os fios da miséria, enredando destinos e corações, deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação para que vejamos em cada enfermo o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão, desculpa ali que era para estar junto, a compreensão a fim de que venhamos a perder todo impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como o Senhor nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade e filhos pródigos do vosso amor. Também nós dormimos, em tempos idos, nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos contemplar a bênção de vida e luz. Ou seja, todos nós já passamos por isso, né? Mas o que é legal aqui, desse pedido da Ismália, ela pede: rogamos para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. O amor, sem julgamento. Jesus falava, né, que ele queria que nós amássemos como ele amou, né? A gente não vai conseguir amar como Jesus ainda. Talvez a gente chegue lá um dia. Mas o amar como a Jesus amou era isso, era amar sem julgar. Quando ele ia curar um cego, um paralítico, ele não perguntava: o que tu fez da vida? Não, ele ia lá e curava. E só falava: não, vai, não peques mais. Quando ele foi chamado na questão do apredejamento da mulher adúltera, ele julgou alguém? Não. Ninguém. Nem os caras que estavam com as pedras na mão ele julgou. E não julgou a mulher. Ficou lá sentadinho, rabiscando no chão. E as pessoas começaram a ficar interessadas: o que ele está rabiscando no chão? Né? E aí ele soltou a famosa frase:
né, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas o que ele estava escrevendo, que ele sabia, eram os pecados de cada um. O pecado do Caifás, pecado de um, de outro, e aí os caras, pô, tem esse pecado, então eles abaixavam as pedras. Olha, essa informação eu não tinha. Não tinha essa informação, mas talvez seja uma reminiscência sua antiga. Porque... Não, porque eu vi nessa... Não, sério, agora, tô brincando contigo, Arlindo. Essa informação realmente eu não tinha. Eu já vi muitos sei que ele estava filmes de escrevendo alguma Jesus. coisa, mas não sei o quê. Eu vi até aquela novela, Jesus, que era com... Ah, mas assim, de Então, boa, ele de boa. ele escrevia o quê? Ele escrevia os pecados. A gente das não pessoas, sei, ele a sabia. gente não sabe. A gente não sabe. Não tem lugar nenhum, nenhuma literatura que diga o que ele escrevia. Mas ele podia estar escrevendo alguma coisa que chamou a atenção deles. E aí cada um ficou jogando as pedras, primeiro os mais velhos, depois até os mais jovens indo embora. E aí ele falou o que para a mulher? Vai e não peques primeiro ele mais. perguntou, cadê os homens que te acusavam? Cadê os homens que te Foram embora. acusaram? Foram embora. Então não serei eu que vou te acusar. Eu também não vou te julgar, mas vai e não peques Então mais. assim, Jesus nunca julgava ninguém. Ele simplesmente estava lá à disposição para ajudar da melhor maneira possível, né? Então é isso que a gente tem que fazer. É fácil? Opa, claro que não. Se fosse, a gente já não estava aqui. A gente ainda não tem essa noção. Ele tirou do umbral até o próprio Judas? Ele resgatou Judas. Por exemplo, já que você lembrou de Judas, né? Na noite do Calvário, né? Lá no Monte... Sinai. Não. Monte das Oliveiras. Getsemane. Veja bem, o que ele falou para Judas quando Judas chegou com os guardas? Se você quem é que trai, né? O inimigo te trai? Não, porque o inimigo você já sabe que, entre aspas, o termo inimigo, você já sabe que ele não gosta de ti, então você já fica alerta. Quem te trai é o teu amigo, aquele que você menos desconfia. Então, quando Judas chegou com os guardas lá no monte, no Getsemane, o que ele falou para Judas? Faz o que você tem que fazer. Faz o que você Aí veio a Judas fazer. deu um beijo nele e falou, deu um beijo Judas, nele. você me traiu com um beijo. Não. O Jesus deu um beijo nele, né? Ele deu um beijo em Jesus e Jesus deu um beijo nele. A história do beijo é uma questão interessante porque Jesus não estava triste porque ia para o Calvário. Ele estava triste porque estava perdendo um amigo. Mas todo mundo já sabia quem era ele. Não precisava Judas entregar ele. Como diz o... Mas Fazia parte. fazia parte do negócio, né? Alguém precisava fazer essa parte. Depois Judas se enforca, né? Fala, Celeste. O mal tem que existir, mas ai de quem o faça, né? O mal há de existir, mas não há de existir, mas alguém faz. Como diz uma série que eu vi há muito tempo atrás, né? Mais vale um inimigo, como é que se fala? Um inimigo sincero do que um falso amigo. Bom, vamos continuar. Fizeres malha a nova pausa, agora mais longa, os olhos umedecidos de pranto, suave calor, todavia, apossava-me da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompia a concentração em mim mesmo, a fim de olhar em torno. Fixando instintivamente o alto, enxerguei, maravilhado, grande quantidade de flocos embranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós, que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismalha ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração, quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém,
a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias. Ainda aí, reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Então, essa energia que vinha do céu, digamos assim, né, não ia direto para os atendidos. Passava pelos trabalhadores e dos trabalhadores iam para eles. Como é executado o passe. Esse menino, eu tenho um filho que nem esse. Não, mas é isso mesmo. Eu ia fazer essa pergunta. É como executado o passe. Né? O passista, a pessoa que não é passista da escola de samba, mas o passista da casa espírita, quando ele está dando passe em você, né, ele está recebendo de alguma forma energia e doando energia. Aí onde depende do próprio médium para saber o quanto de fluido que ele vai conseguir. Sim. Então, assim, mas por que não podia cair lá direto em cima dos doentes? Isso aqui não é uma resposta certa nem errada, tá? Eu imagino um porquê, mas eu queria saber se vocês têm alguma ideia, alguém tem alguma ideia de por quê? Porque na descrição cai sobre todo mundo esses flocos, saem colorações do peito, mas sobre os que estavam dormindo não caía, só o que saía do peito ia para lá. Alguém tem uma ideia? Eu tenho uma ideia também, não sei se é uma ideia, tá? Alguém? A gente precisava do fluido. Tá lindo? Os fluidos que vêm da espiritualidade superior, eles são muito, vamos dizer assim, não é fortes, né? É muito mais poder. E os espíritos que estão ali dormindo, eles precisam de um outro espírito, que nem nós dando passe. O assistido, ele precisa do nosso magnetismo para poder receber e transmitir para eles. É a mesma coisa ali. Eles precisariam que esses espíritos recebessem, que estão num grau, vamos dizer, inferior ao da espiritualidade superior, para transmitir aos doentes. Essa é a minha visão. É mais ou menos isso, e como ela falou, o próprio fluido vital dos trabalhadores, né? Que talvez auxiliassem também, precisaria essa energia talvez viesse de espíritos crísticos, né? De alta esfera, né? E aí precisaria de um redutor, né? Para quem é mecânico ou para quem é encanador, né? Precisa de um redutor para vir na pressão certa. Mesma coisa quando você trabalha em hospital, em asilos, em lugares com uma energia muito densa. Né? Às vezes você chega super bem no trabalho e você sai com a sua energia um pouco mais rebaixada. Mas o porquê? Porque aquele paciente já está numa energia e ele está precisando da tua energia vital para dar uma levantada na energia dele. Eu falo isso porque eu trabalhei, então eu sei como funciona, né? E aí, quando você sente que você está carregada, o que você tem que fazer? Você tem que buscar a energia, elevar teu pensamento. No meu caso, eu ia caminhar na praia, então eu ficava, ótimo, eu descarregava aquela energia. Mas a gente, quando vai em certos lugares, a gente tem que ficar atento com esse tipo de energia. Para quê? Para que a gente não leve para nossa casa, não abaixe a nossa vibração, onde já começa... E a gente tem ferramentas para isso, né? Muito bem colocado. A oração, né? Antes de ir para algum lugar ou quando sair de algum lugar, né? Mas às vezes está tão denso. Não, sim, claro, você precisa de Eu já fiz isso também, entendeu? De sair de lugares e chegar em casa, pegar a Suzana e ir para a praia e, né, matar os peixinhos, enfiar o pé na água e matar os peixinhos. Porque você precisa dar o contato com a natureza te traz isso, né? O contato com a natureza te traz isso. Então, no meu raciocínio, eu acho que a gente chegou mais ou menos... Eu acredito, na minha humilde opinião, que é como se fosse um redutor, né? Vinha essa energia, mas pegava alguma coisa dos trabalhadores para também auxiliar os doentes. Então, fazia é uma ideia, não sei se é, mas... Porque a única coisa... Eu fiquei lendo e fiquei assim, mas por que não cai direto? Não seria melhor cair direto neles também, né? Mas caía nos trabalhadores e dos trabalhadores é que iam
para os doentes. Em seguida vinham as fornecidas pela senhora do seu círculo pessoal. Depois tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Ela está contando a ordem que vinha a energia que saía, né? Primeiro veio da Ismalha, depois das senhoras... Primeiro Ismalha, depois das senhoras do seu círculo pessoal, depois Aniceto, Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Observando meu assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades da elevação já conquistadas na vida. Então, todo mundo pode ajudar, mas cada um com as qualidades já conquistadas na vida, né? Então, cada um doava aquilo que tinha, mas doava. Então, não existe... Aqui a gente faz o passe lá, né? As pessoas entram e tudo. Mas tem centro espírita que nem no Vanzan, né? Você fica nas fileiras, né? Então, no centro que eu frequentava, lá no Gelf, teve uma época que era assim. E acabamos com isso. Todos os médiuns ficavam sentados num canto e depois iam fileira por fileira. O centro era menor, não era tão grande quanto esse. Por que a gente acabou? Porque os médiuns já ficavam em pé, na fila. E a gente cansava de ouvir assim, eu vou para aquela fila que é aquele médium lá, ó, aquele é porreta. Aquele lá tem um passe, não, aquele é meio fraquinho. E não é assim, né? Todos estão lá e doam de acordo com o que podem, mas doam alguma coisa, né? Doam alguma coisa. Não existe médium mais poderoso, menos poderoso. Existem médiums com elevação, né? Uma elevação moral melhor do que a dos outros, mais poderoso. Questão de interpretação, chegou a hora que o Arlindo gosta. Não sei nem se eu vou acertar, né? Nem eu lembro mais a resposta. Tá. Durante a prece conduzida por Ismalha, qual fenômeno espiritual foi observado em relação aos participantes e aos enfermos? Flocos luminosos desciam sobre todos, inclusive os enfermos, despertando-os imediatamente do estado de inconsciência? Não. Luzes desciam diretamente do céu e atingiam apenas Ismalha, não vou nem ler o resto, que as distribuiu igualmente em todos os presentes enfermos. Flocos esbranquiçados caíam sobre os que oravam, transformando-se em luz que, emitida por eles, era direcionada aos enfermos conforme o grau espiritual de cada um. Os participantes recebiam luzes idênticas entre si, que eram automaticamente transferidas aos enfermos sem variação de intensidade. C. Está muito fácil. Começar a fazer umas perguntas mais difíceis. Vamos lá. Ideia central do capítulo. O poder da prece coletiva como instrumento real de auxílio espiritual que gera forças luminosas distribuídas conforme a capacidade evolutiva de cada espírito. Então, a prece coletiva como instrumento real de auxílio espiritual. Ou seja, a prece, quando sincera e coletiva, transforma-se em força espiritual concreta, distribuída conforme o mérito e usada no auxílio aos que sofrem. Então, a prece, o poder da prece, está além do que a gente imagina. Está além do que a gente imagina, né? Você pode tapar-se a distância fazendo uma prece, né? Então, o poder da prece se todo mundo começar a orar para que acabe a guerra acaba. O poder da prece é muito forte. E aqui está, brinquei com vocês, né? Está aqui o desenho. Os flocos caindo sobre as pessoas. Tá? Mas não ficou tão como eu queria. Mas esses flocos brancos, né, a oração espiritual sobre luzes celestiais, esses flocos brancos, quando você pede alguma coisa
para alguém, e não só para você, mas quando você pede para alguém, esse alguém é ajudado, concordam? E você também. E você também. Então, ore, ore, ore. Como dizem, ora que melhora. Então, ore. Sempre que possível, ore. Proporcional, tanto para o bem como para o mal. Sim. Aí ninguém vai orar. Não, pensamento. Ah, sim. Não, porque eu estou falando de oração, né? Não sei, né? Vai que tem alguém que ore assim, ai, pai, que aquele meu desafeto sofra um acidente. Não, acho que ninguém faz isso, né? Isso aí não é oração. Você duvida que isso existe, não? Eu não duvido, mas eu fico esperando isso que não é né? oração, isso é praga. Isso não é oração, isso é... Não é oração. Você nunca ora para Deus por... os materialistas Materialista, eu acho que não ora isso, não. Sim. Materialista nem Acho que o sabe materialista que é não vai orar dessa forma, né? Grande exemplo, você falou agora, né? Faz. E trabalho só pega se você deixar, né? Uma vez perguntaram sobre isso, se não me engano foi para Chico, né? Eu não sei quem foi. O- Todo mundo fica, fizeram um trabalho para mim. Pegou em ti porque tu deixou. Porque se você... se você tiver pensamentos bons, orar e tudo. Você se deixou levar. Então, encerramos o capítulo 24. Vamos para o capítulo 25, os efeitos da oração. Eu acho legal fazer na sequência, porque não fica muito perdido. Fica fresco. Então, encerramos por hoje o capítulo 24. Conto com vocês no próximo vídeo. Assistam, divulguem, falem para o vizinho, para o cunhado, né, a sogra. Distribuam, né, ajudem a divulgar a doutrina espírita, porque tem uma frase que é atribuída a Emmanuel, né, que a maior caridade que se pode fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Então ajude a divulgar a doutrina espírita.